Felipe Lawrence aqui com a gente, o jornalista por trás do O Quarterback, jornalista também do jornal Estadão. E aí, Felipe, já se recuperou da maior bomba da última década na NFL? Tô me recuperando, né, Gabriel? Foi realmente uma notícia bem chocante essa aposentadoria do Andrew Luck, que mexeu com a NFL, mexeu com bastante gente nesse fim de semana, né? Realmente foi um negócio espantoso e que eu nunca vi em nenhum esporte na minha vida. Eu também não acho. A gente tava conversando antes de entrar no ar. Pra mim, desde que eu acompanho a NFL, é a maior bomba na NFL que eu já vi, maior notícia. E acho que todos os esportes também que eu acompanho. Porque já tiveram notícias comparáveis de tamanho, claro. Mas normalmente tem aquela coisa, né? Que tem a notícia de que é uma possibilidade, aí vai, aí acontece. Mas um negócio desse que ninguém suspeitava, ninguém noticiou que era uma possibilidade, uma coisa desse tamanho, eu nunca vi nada igual e. Mas parece que realmente é algo que ganhou força de uma semana, uns 10 dias pra cá, né? Porque teve aquela conversa, ele tava com um problema no ombro, né, durante os treinos de off-season, ele foi poupado, e aí nesse período entre o fim dos treinos de off-season e o início do training camp, ele desenvolveu esse problema na panturrilha, que evoluiu para um problema no tornozelo, que a gente não sabe o que é, se é Aquiles, se é o ligamento lá entre os ossos da canela, que é o high ankle sprain, ninguém sabe o que aconteceu, mas mudou. O próprio Peter King, que é um dos maiores repórteres de NFL nos Estados Unidos, ele coloca na coluna dele de hoje que quando ele foi visitar o training camp do Colts no início de agosto, o Andrew Luck estava otimista que ia jogar aqui, que ia jogar essa temporada. E 10 dias depois ele se aposenta. Então, alguma coisa aconteceu nessa lesão na perna, alguma coisa mais séria que ele pensou, ele deve ter feito a conta lá na cabeça dele, falou, isso não vale a pena, já tô cheio de dor, não sei se vou conseguir ficar saudável, então acho que é melhor eu sair de campo. Foi o que ele falou na coletiva, né, de aposentadoria no sábado, que há 4 anos que a vida dele é sentir dor e fazer fisioterapia. É se recuperar de uma lesão, é jogar com dor. Então dá pra entender perfeitamente o lado dele, né? Porque se viver dessa forma é muito complicado e ele é um cara muito inteligente, é um cara que tem outros interesses não só no futebol americano. Então dá pra entender o lado dele mas não deixa de ser surpreendente. Realmente, a gente tá gravando aqui na terça-feira, na segunda-feira, e eu ainda tô tendo um pouco de dificuldade pra digerir, né? Porque é algo muito grande, mas a gente já viu muitas reações nas redes sociais, já viu o pessoal, os torcedores dos Colts que vaiaram o Andrew Luck na saída do campo, o pessoal foi muito criticado. E eu entendo, claro, eu não faria isso e eu acho que foi uma atitude errada, mas do outro lado também eu penso da seguinte forma, Felipe, eu acho que o esporte é uma coisa que gera essa paixão irracional, né? E torcedor é irracional muito das vezes, né? E eu acho que o dia que não existir esse amor irracional pelo seu time, pelos seus ídolos, eu acho que a indústria dos esportes, que move bilhões e bilhões e bilhões ao redor do mundo, eu acho que ela deixa de exigir. Não absolve os torcedores dos Colts, o comportamento deles nos estádios. Mas eu também não acho que é aquela coisa, vamos sacrificar, vamos matar em praça pública, pena de morte pra quem vaiou o Andrew Luck. Eu também achei que a reação foi um pouco exagerada também de muita gente. Não tem muito. A torcida do Colts, quem tá no estádio, no jogo de pré-temporada, no fim de um jogo de pré-temporada, é um cara que gosta muito do time. Não é um torcedor casual que vai e fica no jogo de pré-temporada. Então, essa notícia do Andrew Luck se aposentando depois da última temporada e que o time foi muito bem, e eles esperavam que se a evolução do time continuasse nessa temporada, e isso acaba de uma hora para outra, eu entendo a frustração do torcedor. Eu também eu não condeno o torcedor que vaiou, mas e também eu fico imaginando, eu tava vendo as imagens, será que eles estavam vaiando ou o Andrew Luck, ou o time, ou o Chicago Bears? Então acho que tem vários fatores naquele momento do jogo que acho que eu entendo a reação dos torcedores. Bem, seguindo aqui tentando entender o que aconteceu com o Andrew Luck, e eu vi no Twitter do Warren Sharp, né, que é um analista de futebol americano
muito respeitado lá nos Estados Unidos, e eu concordo em partes, porque eu não acho que tenha um culpado nessa aposentadoria do Luck, mas eu acho que os Colts e o Ryan Grigson especificamente, né, o general manager dos Colts até 2016, até o final da temporada 2016, eles têm uma fatia de culpa muito grande porque não conseguiram montar uma estrutura ao redor do Andrew Luck, né? Eles tiveram o Andrew Luck aí no seu contrato de rookie, de 2014 até 2012 até 2014, e nunca conseguiram construir um bom time ao redor dele, nunca conseguiram trazer bons coordenadores ofensivos. O Chuck Pagano, eu nem acho que seja o pior dos head coaches, mas ele de qualquer forma nunca conseguiu trazer um assistente de ataque para montar um bom ataque ao redor do Andrew Luck, e pouco investimento em linha ofensiva. Eu tenho até aqui os números. Enquanto o Ryan Grigson foi o general manager dos Colts, o Andrew Luck foi pressionado em média 16 vezes por jogo, que é a maior marca por qualquer quarterback nesse mesmo período. E de 2012 até 2015, o Ryan Grigson só draftou 3 jogadores de linha ofensiva antes da 7ª rodada. E é um time que botou pouco dinheiro na linha ofensiva e fez um trabalho ruim aí de proteger o Andrew Luck. Então, eu acho exagero dizer que o Ryan Grigson é o culpado pelo Andrew Luck estar se aposentando com 29 anos, mas eu também acredito que ele tem uma parcela sim nesse castigo, nesse impacto aí que o Andrew Luck recebeu no seu corpo até 2017. Só lembrar que o Andrew Luck quase perdeu um rim, né, jogando futebol americano. Verdade. Por conta dos problemas da linha ofensiva do Colts. E dos problemas da diretoria do Colts na época de montar uma linha ofensiva decente e conseguir se proteger o seu principal jogador. Então, eu acho que o Ryan Grigson tem culpa e acho que se o Colts tivesse uma linha ofensiva um pouco melhor, mesmo naqueles anos, mesmo em 2015, 2016, acho que a gente ainda veria o Luck jogando. Apesar que os problemas dele, principalmente no ombro, se tornaram crônicos, né? Um negócio que já vinha. Então, eu acho que o problema da falta de uma linha ofensiva decente, de uma linha ofensiva que realmente protegesse, foi jogar gasolina na fogueira que já era esse problema de lesão que ele já tinha, que ele já veio de muito tempo, né? Um negócio meio crônico. É verdade, acho que foram todos fatores, né? Porque acho que a parte física influenciou muito a parte mental dele, né? Ele mentalmente parece esgotado com todos esses problemas que ele passou. Mas realmente, acho que o Ryan Grigson, ex-general manager dos Colts, tem uma parcela grande. E acho que essa situação ilustra um pouco o que a gente acaba falando todo o draft, né? Porque o Andrew Luck era visto como o prospecto mais seguro na posição de quarterback desde o Peyton Manning. E isso foram mais de 10 anos ali de um pro outro. E mostra que nenhum jogador, por mais espetacular que ele seja entrando na NFL, nenhum é seguro, 100% seguro, né? Porque o Andrew Luck, claro, ele é um caso um ponto totalmente fora da curva, mas a gente não tinha dúvida que o Andrew Luck ia ser um jogador fantástico, como ele foi boa parte da carreira dele. Ele, em 2014, se não me engano, ele foi o segundo colocado no MVP. Em 2018 ele jogou, acho que de outubro pra frente ele jogou em nível de MVP. Mas é mais um exemplo aí de que não existe nenhum jogador que entra na NFL é um prospecto 100% seguro que vá ser uma super estrela. E esse é um outro ponto que tem que ver o que vai acontecer a partir de agora, porque o Andrew Luck é um cara que ele veio do universitário já com muitos outros interesses além do futebol americano. Ele veio de Stanford, que é uma das 5 melhores universidades do planeta. Ele tem um diploma de arquitetura, ele é um cara que gosta de ler, é um cara que ele sempre demonstrou outros interesses além do futebol americano. E se aposentou cedo, assim como outros jogadores que também demonstraram esse interesse fora do futebol americano também se aposentaram cedo. Então tem que ver se isso não vai acontecer, dos times meio que retalharem quem faz isso na hora de selecionar, no combine, etc., tipo, na avaliação. E é algo que a gente sempre critica quando os times, a gente sai aquela notícia ali que o time tá meio preocupado, por exemplo, com o Josh Rosen, que o Josh Rosen tem outros interesses e tal, e a gente como mídia, a gente sempre critica o time que age dessa forma. Sim. Mas tá um exemplo aí de um cara que ele tinha outros interesses e viu que
ficar apanhando e ficar levando impacto no corpo dele não fazia sentido. Sim, exatamente. E para os times, quando a gente critica essa posição dos times, mas para os times faz sentido Faz esse mesmo. cara para os porque é um investimento que o time faz. Se você pega uma posição premium, que nem um quarterback, ou um wide receiver, ou um pass rusher, que o cara não tem, se ele perceber que ele vai tá apanhando muito, que se não tá rendendo, se tá com medo de ter concussões, o cara vai embora na primeira hora, os times eles ficam com o pé atrás nesse jogador. Então, é uma questão que eu acho que agora, no próximo draft, eu acho que a gente vai ver muita conversa sobre isso com os prospects, porque todo mundo vai pegar o exemplo do Luck, que é o cara que tinha esses outros interesses fora do futebol americano e acabou se aposentando porque achou que o futebol americano não valia mais a pena. Então, acho que isso é um negócio para ficar de olho, porque acho que vai ter repercussão. E eu não. Assim, o que eu vou falar agora não é uma crítica ao Andrew Luck, mas ele não só é um cara que tem interesses fora do futebol americano, mas é um cara também que ele é de uma família rica. Então dinheiro nunca foi um fator pra ele. Ele já tem muito dinheiro também. Então ele é um cara que ele pode viver muito confortavelmente seguindo em frente sem os salários dele da NFL, né? Então também acho que é um fator. Não acho que seja um fator negativo, não tô criticando ele por ter nascido numa família rica, mas eu acho que isso é um fator também. E o pai dele era jogador de futebol americano, né? Então ele vem de uma infância confortável, mas acho que é outro fator também. Acho que essa parte dos interesses da pessoa fora do futebol americano e o quão apaixonada ela é pelo futebol americano, eu acho que você tem toda a razão. Vai ser um tópico muito explorado no próximo draft. E falando em próximo draft, a gente tem que... A grande dúvida agora é o que os Colts vão fazer seguindo em frente. Se eu fosse o general manager dos Colts, eu teria um plano, mas eu não vou falar aqui, que eu vou deixar pra minha coluna, que eu vou escrever sobre isso. Mas conhecendo o Chris Ballard, que é o general manager do Indianapolis Colts, que é um cara mais ligado a analytics, é um cara que ele não é o de fazer movimentos muito muito ousados. Eu acho que 2019 ele não vai atrás de um novo quarterback. Eu acho que eles vão seguir em frente com o Jacob Brissett. E eu não ficaria surpreso dos Colts irem pro tank em 2019. Eu não sei se esse time... Claro que os jogadores e a comissão técnica, eles sempre vão tentar vencer jogos. Mas eu não acho que a diretoria dos Colts vai fazer um grande esforço para ser competitivo em 2019. Eu não acho que o time do Colts é um time ruim, mesmo sem o Andrew Luck. Eu acho que assim, a questão do Andrew Luck é que ele é um quarterback muito acima da média, que ele ganhava jogos sozinho. E eu acho que o Jacob Brissett ele não vai conseguir fazer isso com o Colts. E acho que o time ele tem ele confia bastante no Jacob Brissett, porque é um cara ele ficou numa situação muito ruim em 2017, né, quando ele foi titular praticamente a temporada inteira, depois quando o Andrew Luck teve aquela lesão no ombro, fez a operação e tudo mais, e estava numa situação ruim, mas agora ele teve 2 anos com uma aprendendo com o Frank Wright, né? Esse ano como o Andrew Luck ele não participou do training camp, ele estava treinando como QB1, né? Ou seja, ele estava treinando como titular a pré-temporada inteira, ele vai começar a temporada como titular e já tinha treinado como titular. E acho que o Frank Reich ele tá numa posição que ele já viu isso acontecer quando ele era coordenador ofensivo do Eagles, né? Quando o Carson Wentz caiu, o Nick Foles desapareceu e ganhou o Super Bowl. Então acho que é um técnico que ele já sabe o que fazer nessas situações anômalas, né? Tipo, quando o seu quarterback 1 ele cai, aí tem que vir um reserva. Acho que essa experiência do Frank Reich com o Eagles e essa experiência do próprio Jacob Brissett no Colts nesses últimos 2 anos, eu acho que o time vai ser competitivo. Acho que vai ficar brigando por wildcard. Acho que não vai ter uma queda de vitórias esperadas, né, o que é normal, mas acho que vai ser um time competitivo. Não acho que é um time que vai escolhendo top 10 do draft, por exemplo. Da forma como o time tá atualmente, é um time bem montado, é um time que tem muito dinheiro ainda disponível, mas tem um elenco bem qualificado. Eu também acredito que é um time que eu não cairia da minha cadeira se os Colts conseguissem uma vaga de wildcard ou até mesmo vencessem a AFC Sul. Mas eu acho que não vai ser um time que vai, quer dizer,
a organização como um todo não vai entrar nessa temporada disposta a, por exemplo, antes da janela de trocas, tentar trazer alguém que vai ajudar o time, que vai melhorar o desempenho da equipe. Eu acho que é um time que vai esperar um pouco e Acho que tem que ver como vai ser o primeiro mês do time, né? é Tipo, verdade. se o time começar 3-1 ou 4-0, acho que o time ele vai perceber, porra, acho que tem uma chance da gente conseguir alguma coisa com o Jacob Brissett como QB1. Se o time começar 2-2, 1-3, aí eu acho que entra nessa mais questão de começar a meio que pensar ano que vem. Mas acho que vai depender muito desse mês de setembro do Colts, como que vai ser esse primeiro impacto sem ter o Andrew Luck no time. E de uma AFC bem fraca, né? A AFC bem abaixo da NFC em termos de talento. Eu só não confio que o Jacob Brissett, por 16 jogos, ele vá conseguir ser algo mais do que um titular abaixo da média e alguém que vai precisar ser carregado pelo time ao invés de ajudar o seu time. Então, mas enfim, é uma questão que a gente realmente, como você falou, acho que o primeiro mês vai ser bem importante nesse novo Colts. E é um time que, tudo bem, como você falou, o Jacob Brissett tá treinando com o time titular aí o training camp inteiro, mas o time esperava ter o Andrew Luck, né? Então muda o planejamento e muda com 10 dias pra temporada regular começar, né? Mas vai ser bem fascinante ver os Colts nesse ano. E a última coisa, antes da gente mudar para os nossos palpites para os prêmios individuais, eu queria saber o que você acha, Felipe, o quão permanente é essa aposentadoria do Andrew Luck? Se você vê, você botaria sua mão no fogo que o Andrew Luck jogou o seu último jogo da NFL? Eu acho que sim, viu? Acho que ele é um cara. Acho que é uma situação bem atípica, né? Porque acho que, como ele bem mesmo disse na aposentador na coletiva, ele disse que ele tá cansado, que ele precisa se recuperar e que ele tá pensando em viajar pelo mundo com a esposa dele, né? Então acho que é um cara que ele não precisa do futebol americano. Então acho que a gente viu ele pela última vez. Acho que ele tem uma carreira muito boa na TV, se ele quiser. Que ele é um cara que analisa muito bem os jogos. Então acho que a gente não vai mais ver ele na NFL. Eu vou ficar muito surpreso se ele voltar ano que vem ou em 2021. Acho que vai ser bem provável que isso aconteça. Eu também. Eu acredito que foi o último jogo dele, mas eu só vou dizer o seguinte: não é pra ficar em cima do muro, não, mas eu não apostaria minha vida que o Andrew Luck não joga mais na NFL, porque chega 2020, ele tá recuperado das lesões, tá se sentindo bem. Eu acho que pode pintar uma vontade de voltar, mas eu também, se eu tivesse que apostar aqui, eu diria que ele não. Não a minha vida, mas se eu tivesse que botar dinheiro, eu colocaria que o Andrew Luck nunca mais joga na NFL. É mais uma situação bem atípica. Mas eu até acho que o fato do. Eu vi muita gente elogiando os Colts de não pegarem o dinheiro que poderiam pegar de volta do Andrew Luck, né? Que eu acho que 26,8 milhões de dólares. Mas, na minha opinião, e pelo que o Jim Irsay falou na coletiva, isso vai muito mais de querer manter uma boa relação com o Andrew Luck, Sim. pensando nessa possibilidade remota dele voltar, do que da bondade do coração dos Colts. Ah, sim, lógico. Você está deixando todas as portas abertas para um possível retorno, né? Porque nunca se sabe o que vai acontecer. O Colts ainda tem os direitos do Luck pelos próximos 3 anos. Então é uma situação que o Colts vai ficar de olho. Ele não vai fazer que nem o Detroit Lions fez com o Calvin Johnson, que pegou o dinheiro do signing bônus, né? Tipo, pegou o dinheiro das luvas que tinham dado para ele na assinatura do contrato e quando ele se aposentou falou, não, você vai ter que pagar de volta aqui, tipo, para bater aqui no nosso salary cap. Então acho que a questão é de deixar a porta aberta e tal vai que acontece, vai que o Andrew Luck ele sente muita saudade do futebol americano e volta ano que vem. Então não é inteligente do Colts fazer isso, né? Tipo, de não queimar a relação e de vamos torcer para ver vamos ver o que vai acontecer. Realmente não. Acho que legalmente os Lions tinham aquele direito, né? Mas prejudicou muito a relação dele, tanto que o Calvin Johnson, desde que se aposentou, não retornou lá ao Ford Field. E acho que no final, acho que o dinheiro que poupa, acho que não vale a pena você criar um problema com um cara que. O Andrew Luck é um ídolo dos Colts, né? Por mais que ele acaba não sendo o que a gente esperava que ele fosse ao longo de uma carreira longa, mas ele foi um grande jogador e não vale a pena. Mesmo que eu acho que não seja
por bondade no coração, mas eu acho que também tem esse ponto. Acho que não vale a pena criar uma indisposição com o seu ídolo. Não, e também ajuda o fato do Colts ter bastante espaço no salary cap, né? Ele Verdade. consegue amortizar esse impacto das luvas que vão cair todo esse ano, né? Então isso é um fator também que influenciou na escolha do Colts não ir atrás desse dinheiro. É verdade, mas enfim, Andrew Luck se aposenta, eu ainda não acredito, eu acabei de falar uns 20 minutos sobre isso, mas eu não sei se eu acredito ainda.